Conexões Ribeirão está aqui hoje com o nosso amigo cientista político José Elias, né? Ele que é professor do Instituto Federal de Goiânia, né? E tem acompanhado com uma proximidade bastante grande os acontecimentos políticos aqui de Ribeirão Preto. Então, nessa entrevista de hoje, é com prazer e com alegria que a gente recebe aqui o José Elias, né? Para conversar um pouco sobre o panorama político local, né? E sobre as relações políticas que se costuma estabelecer aqui em nossa cidade. José Elias, eu queria começar, então, essa entrevista com você, lhe perguntando o seguinte: por que a nossa Câmara Municipal é tão ruim? Ou seja, o conjunto da ópera, né, sobra muito pouco. E apesar, né, da gente saber que os vereadores foram eleitos, estão ali com um voto de representação popular, sim, a gente percebe que a opinião pública e a sociedade civil organizada passam aquela visão e aquela opinião de que o trabalho ali legislativo e o trabalho dos vereadores acaba deixando muito a desejar. Por que acontece isso? Veja bem, Lázaro, em primeiro lugar, é preciso a gente entender que a nossa Câmara Municipal, a rejeição da nossa Câmara Municipal, é não só uma rejeição mediante a opinião, a opinião que a opinião pública coloca, o que a população tem colocado, a insatisfação que ela é nítida. Ela é incompetente em relação também aos dados estatísticos que mostram o seu pífio trabalho. Nós temos estatísticas que mostram que a nossa Câmara Municipal é uma das que colocam mais projetos inconstitucionais do Brasil inteiro, não é só de São Paulo, é do Brasil. De cada 100 projetos, só 5 beneficiam diretamente a população. Então, nós temos uma cidade rica como Ribeirão Preto, com uma renda per capita que é altíssima, uma das maiores do Brasil, uma Câmara Municipal que trabalha como na Primeira República. Porque nós temos vereadores que trabalham dentro dessa ótica clientelista, né, de compra de voto, de negociação de voto, de pautas populistas, como uma Câmara do começo do século passado. Muito bom. José, outra coisa, a gente tem vereadores aqui na Câmara de Ribeirão Preto com 40 anos de mandato, ininterruptos, né? Na sua visão, isso é bom ou ruim para a cidade? A questão é o seguinte, a Constituição ela permite a reeleição infinita para cargos legislativos. Então o vereador ele pode se candidatar e se reeleger quantas vezes ele quiser, ad eterno, né? Nós temos um exemplo na cidade de Ribeirão Preto de um dos vereadores mais antigos do país, chama-se Cícero Gomes. Ele está no seu 10º mandato, vai fazer 40 anos como vereador. Mas os vereadores, eles costumam alegar, os vereadores que estão lá há muitos anos, eles costumam alegar: nós estamos aqui porque passamos pelo crivo das eleições. A eleição é igual um vestibular. Os eleitores, eles colocam a gente aqui, então automaticamente nós merecemos estar aqui. Mas por trás dessa frase, por trás dessa ótica, que ela é super superficial, existe a questão do nosso sistema político viciado. Do que ocorre de fato nas eleições? Como que funcionam as coligações partidárias? Por que esses caras se perpetuam no poder? Então não está só simplesmente ratificar o fato de alguns vereadores se perpetuarem no poder, mas entender por que esses caras estão lá. Por que eles continuam sempre ganhando votos? A grande maioria dos vereadores, isso a gente fala de uma ótica também na análise do sistema político brasileiro, eles constituem os chamados currais eleitorais. Então eles constituem grupos de eleitores que sempre vão ser fiéis a eles, porque esse vereador praticamente legisla só para esses eleitores. Então nós não temos 22 vereadores que legislam para uma cidade inteira. Nós temos a grande maioria dos vereadores que se preocupam exclusivamente com um grupo de eleitores. E isso é problemático, porque querendo ou não, o papel do vereador essencialmente é fiscalizar o executivo, mas atendendo às demandas de uma população em geral. Ribeirão é um caso muito curioso, porque na última eleição a grande maioria dos vereadores se reelegeu. Entretanto, 83% dos cidadãos ribeirão-pretanos votaram pela não reeleição, votaram por novos candidatos. Em outros candidatos que não esses que estão aí. Isso é um dado muito importante. É um dado muito importante. Então veja, nessa ótica do vereador se perpetuar no mandato, eu sou plenamente contra. Eu acho que as pessoas elas devem cumprir uma função política relacionada diretamente com os benefícios sociais que ela vai fazer, só que ela não pode viver eternamente dentro de um cargo político. Isso é nocivo para a democracia. A democracia, querendo ou não, ela prevê rotatividade de poder. A rotatividade ela é saudável.
Então, Ribeirão Preto, e isso eu falo de uma visão bem particular da cidade, ela precisa urgentemente de uma oxigenação política. Nós precisamos de novos quadros, nós precisamos de novas pessoas que estejam engajadas em definitivamente fazer com que a cidade tenha um equilíbrio político entre executivo e legislativo, coisa que não vem acontecendo. A gente sabe, pela Constituição, pela lei orgânica do município, que as funções precípuas da Câmara e do trabalho do vereador é legislar e fiscalizar. Sim. Mas aqui, particularmente em Ribeirão Preto, essas funções, como é que elas ficam, Zé? Por exemplo, com esses vereadores da base aliada, nessa relação tão clientelista, eu diria até tão promíscua com a prefeita. Sim. Eles têm condição de fiscalizar alguma coisa? Tem condição de estar ali com um papel de representação popular para ter o controle externo em relação ao executivo? A relação entre executivo, entre a prefeitura, vamos dizer assim, e o legislativo, a Câmara dos Vereadores, em Ribeirão Preto, é uma relação de subserviência. A palavra é essa, subserviência. Nós tivemos nos últimos 8 anos, vamos pegar 8 anos, que é um corte temporal importante, que os 2 mandatos da gestão da Darcy Vera, nós tivemos uma Câmara, um legislativo, onde a maioria dos vereadores, eles eram plenamente coniventes com os atos administrativos de Darcy Vera. Isso é importante a gente frisar, porque o vereador ele não trabalha de forma independente. O problema é que a população, muitas vezes, ela não consegue atrelar o trabalho do vereador com a péssima gestão do executivo. Então, isso que a gente precisa deixar mais claro. Então, nossa Câmara tem um papel essencial de fiscalização. Fiscalizar os atos do executivo. É para isso que o vereador está lá, essencialmente. Não é para colocar projetinho mequetrefe, como a gente vê aí. Recentemente, o vereador Walter Gomes, ele comemorou, fez uma publicação em rede social do fato de ter inaugurado um semáforo. A que ponto a gente chegou? Nós temos um vereador na cidade que comemora a inauguração de um semáforo. Nós temos um vereador que está se vangloriando, chama-se Maurílio Romando, de ter trazido para Ribeirão Preto a região metropolitana da cidade. Mas é curioso, esse mesmo vereador que se vangloria de ter trazido a região metropolitana, e que no fundo não foi só ele, tiveram vários outros políticos, ele é o mesmo vereador que compôs uma base fiel de Darcy Vera e ajudou a fundar a cidade. Muitas pessoas não sabem que Maurílio Romano é atrelado, por exemplo, a Darcy Vera. Então, o que tem que ficar bem claro para o eleitor, quando for escolher o seu vereador, é escolha o vereador com base no trabalho de fiscalização que ele fez no Executivo nos últimos 8 anos. Quem de fato fiscalizou Darcy Vera? Quem de fato foi crítico a essa gestão que tem destruído a cidade? Eu acho que a partir daí a gente começa a discutir essa relação que em Ribeirão Preto ela é de extrema promiscuidade.